Questão 11 do primeiro grupo de questões do capítulo 1. Na figura 1.35, estão representados vetores coplanares U, V e W. Isso é importante, falar que são coplanares, porque isso que pode parecer que esse vetor é perpendicular ao plano formado por U e V, mas não é isso. Esses três estão no mesmo plano. Indicar na própria figura os vetores. A e B aqui nesse caso são escalares, AV e BW, tal que U seja igual à soma desses novos vetores, que é o V e o W multiplicado pelos escalares A e B. E na letra B, alfa U e beta W, tal que V seja também escrito como uma soma desses novos vetores. Aí depois tem uma outra pergunta aqui. Então vou fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou colocar aqui esses vetores, vou para a letra A. Aqui pediu na própria figura. Então, primeiro eu vou colocar esse vetor aqui sendo o V. O outro vetor vai ser o W, para eu mostrar o que vai acontecer. Então, eu preciso multiplicar o W e o V por escalares, de forma que a soma deles dê o vetor U. Acontece que se eu tentar somar agora, ou seja, se os escalares forem iguais a 1, vai preservar o módulo e o sentido. A direção, independentemente pelo que eu multiplique, desde que seja diferente de zero, vai ser preservada também. Então, a soma daria esse vetor aqui, que parte da origem do primeiro e vai até o final do segundo. Muito diferente de U. Se eu multiplicasse por menos 1, multiplicasse W por menos 1, eu teria algo assim. Então, agora eu já posso aqui escrever o representante de menos W. Se eu tentar somar, agora o vetor soma é esse. Chegou próximo de U. Se eu aumentasse o V, se eu multiplicar por um escalar maior do que 1, chegou mais próximo do V agora. Então, vai ter algum escalar, A e B, de forma que eu multiplique e escreva o vetor V. É isso que a questão pede. Então, para exibir esses escalares, eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui um segmento de reta, que tem a mesma direção de V. Eu vou fazer um outro segmento de reta, que tem a mesma direção de W. De forma com que eu coloque ele aqui no U. E vejo que, apesar de que eu estou resolvendo graficamente, isso não tem uma precisão tão grande assim, mas eu posso ver que se eu preservar o tamanho aqui de W, então aqui agora, esse segmento que eu desenhei tem mais ou menos o mesmo tamanho de W, e se eu colocar aqui a partir da ponta de U, eu vejo que ele é maior do que a direção estendida aqui do vetor V. Então, o escalar que eu vou multiplicar por U tem que ser menor do que 1. Então, quer dizer, não por U, por W, né? Então, beta menor do que 1. E como ele vai ter que apontar para cá, para baixo, vai ter que ser negativo também. Então, beta vai ficar menos 1 menor do que B menor do que 0. Então, B vai ficar entre menos 1 e 0. Se eu multiplicar só por menos 1, eu só troco o sinal. Então, eu tenho que diminuir ele também, além de trocar o sinal. Para diminuir, o módulo do escalar tem que ser menor do que 1. Então, o B vai estar localizado aqui. Quando eu fizer essa multiplicação por esse B aqui, eu vou obter um vetor desse tamanho aqui, que ele é menor do que W. Aqui está para comparação, menor do que W. Agora eu preciso desse vetor aqui, que ele seja positivo e maior do que 1. Aqui está para comparar com V, que ele vai ter que aumentar o V. Dessa forma,
quando eu fizer esses dois produtos por escalar, de A vezes V e de B vezes W, eu vou aumentar o V, vai ser um número positivo e maior do que 1. Eu vou trocar o sinal de W, então, se eu vou trocar o sinal, o B é negativo, e eu vou diminuir um pouco o tamanho de W. Então, o B está entre menos 1 e 0. Agora eu vou só reforçar aqui com outra cor. Está entre menos 1, B, 0 e A está entre... É positivo, né? Então o A é maior do que 1. Não chega a ser o dobro, mas eu não quero me comprometer com um gráfico desse aqui, falando que está entre 1 e 2. Então, isso daqui é o que o item A pediu. Então, vou multiplicar por um A, conseguir uma característica dele, o B, conseguir mais ou menos uma característica dele também, tal que U possa ser escrito como essa soma desses outros dois vetores. Isso daqui, mais na frente, assim, em relação ao que o livro já passou até agora, vai ser chamado de combinação linear. Mas é um assunto adiante. Agora vamos aqui para a letra B. Vai ser a mesma coisa, agora com outro vetor. Aqui eu escrevi U como essa soma. Agora eu vou escrever V. Então, eu vou... Como aqui pede na própria figura, né? Então aqui eu dou por resolvido o item A. Vou agora resolver o item B. E eu vou restaurar esses vetores aqui. Então aqui está o tamanho de V. Na verdade aqui vai ser U e W. Então esse aqui vai ser o U agora. E esse aqui em azul vai ser o W. Pronto. Agora eu quero escrever o vetor V. Então se eu somar U mais W, ou seja, se eu colocar alfa e beta ambos iguais a 1, somar U mais W, não dá o vetor V. Parece que é U, esse em vermelho, mais W, ou W mais U, são comutativos, multiplicado por um número entre 0 e 1. Porque o vetor soma vai partir daqui e chegar no final desse. Parece que preciso apenas diminuir, mas eu não vou falar isso agora. Vou desenhar aqui, estender essa direção, desenhar uma reta suposta, ou um segmento de reta, para que eu possa pensar melhor em cada coisa aqui. Então, se eu estender aqui o V, eu vejo que só o vetor U igual a 1 não é o suficiente. Então, eu preciso diminuir esse vetor em azul, que é o vetor W. Para saber o tanto que eu preciso diminuir, eu desenho aqui uma reta na mesma direção, ou um segmento de reta na mesma direção de U, e coloco aqui no final de V. Então, U tem que chegar até aqui. Então, eu vou precisar pegar quer dizer, o W, né? Então, eu vou precisar pegar o W e diminuir. Se eu preciso diminuir o W, então o beta vai ser positivo, né? Que vai me manter o mesmo sentido. Mas vai ser entre 0 e 1. Porque dessa forma, eu preservo o sentido, né, positivo, mas diminuo o módulo, que é o necessário. Agora eu preciso pegar o W, quer dizer, o representante de U, colocar aqui nessa outra ponta e reduzir o tamanho dele, de forma que esse novo vetor obtido com W, mais esse novo vetor obtido a partir do U, seja igual a V. Então, eu também precisei diminuir o vetor U. E eu precisei diminuir preservando o sentido. Então vai acontecer
Isso daqui também. O alfa vai ser um número entre 0 e 1, porque é positivo, preservou o sentido, mas diminuiu o módulo entre 0 e 1. Então, vamos ver se eu cumpri com a questão. Nessa figura estão representados os vetores coplanares, o V e W, indicar na própria figura os vetores alfa V e BW, foi os que eu fiz. Então, alfa U é esse vetor em vermelho, alfa U, e beta W é o vetor em azul. Então, eu indiquei na própria figura onde estava o alfa U e o beta W. Da mesma forma, eu indiquei onde estavam o AV e o BW. Agora sim, eu posso partir aqui para essa outra pergunta. Seria possível realizar esse exercício no caso de os vetores U, V e W serem não coplanares? Bom, 3 pontos não colineares são sempre coplanares. Então, o que eu quis dizer foi isso aqui. Se eu tiver 3 pontos que não passe uma reta pelos 3, então são 3 pontos não colineares, eles sempre vão ser coplanares. Sempre vai existir um ponto que passe pelos 3. Isso é importante, essa parte que eu falei, porque daqui eu posso criar 2 vetores. Por exemplo, esses. Pelo que eu falei, 2 vetores sempre são coplanares. 2 vetores não... desde que eles não sejam nulos, né? Desde que eles sejam construídos com 3 pontos não colineares. Isso é importante porque, olhando aos pares, 2 a 2, esses vetores são sempre coplanares. Agora, quando eu coloco um terceiro, aí sim eu já posso ter um terceiro vetor fora do plano formado pelos outros dois. Nesse caso, não existe combinação linear possível para descrever o terceiro vetor. Então, seria possível? A resposta aqui é não. Não seria possível, pois quando eu multiplico por um escalar, eu nunca mudo a direção, só o sentido e o módulo. Então eu fico sempre dentro daquele mesmo plano quando eu tenho 2 vetores. Não tem como eu multiplicar esses vetores aqui por um escalar e sair desse plano. Então a soma entre eles também está no plano. Feito isso, fiz o que a questão pediu, eu representei, e isso completa a solução da questão.